muitas vezes usa a minha vida, o diabo muitas vezes usa a sua vida, e às vezes você está clamando, você está louvando ao Senhor Jesus, mas daqui a pouco o diabo está usando a mesma língua que está louvando e que está clamando ao Senhor Jesus. Veja aquela passagem lá no livro de Mateus, lá no capítulo 16, no verso 16 de Mateus, que diz assim, uma passagem bem conhecida de todos. Mateus 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, antes eu gostaria de explicar, Jesus estava ali reunido com os discípulos, alguns discípulos, e Pedro também se encontrava ali. E Jesus pergunta para eles: quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí alguns respondiam que, uns dizem que tu é... Vamos ler aqui. E eles respondiam no 14, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta para os apóstolos que estavam ali ao redor dele: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedrão, como sempre, se prontifica a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí mais na frente Jesus diz o que para Pedro? No verso 17 Jesus diz assim, bem-aventurado és Simão, Pedro, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Deus revelou para Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Pedro, eu creio que Pedro deve ter ficado cheio. Eu sou o cara, que eu ficaria, né? O próprio Jesus falou: nossa, foi revelação do Pai, né? Usado por Deus, Pedrão. Mas mais na frente, olha só, a mesma boca que falou coisas maravilhosas é reprovado por Jesus. Mais na frente, lá no verso 22, e diz assim: Pedro, quando Jesus ia dizer que ele precisava subir a Jerusalém, queria morrer, Pedro sendo usado pelo diabo, porque o propósito de Jesus não era acabar com tudo aquilo, não. O propósito de Jesus era morrer na cruz.